2 Coríntios, capítulo de número 4. Amém? Vou fazer uma leitura um pouco extensa, mas se faz necessário para a compreensão. Segunda Coríntios, capítulo de número 4. Amém? Amém. Traz como tema, para mim e para você, de tesouros em vasos de barro. Amém? Bonequinho que Deus fez, né? E soprou o tesouro dentro dele. E virou algo vivente e agora totalmente filho de Deus. Grande processo. Amém? No versículo 1 do capítulo 4 de 2 Coríntios, diz assim, nessa versão: portanto, visto que temos ou vamos ter, irmãos? Portanto, visto que temos, uma afirmação, temos esse mistério pela misericórdia, a misericórdia está dentro da graça que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus, ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos nós a consciência de todos diante de Deus. Mas se nosso evangelho era encoberto para os que estão perecendo, é que estava encoberto o Deus dessa era, cegou o entendimento dos descrentes, aquele que não crê, para que não veja a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a mensagem de Deus. Aleluia. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós não como escravo de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações, amém, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Não temos esse tesouro em vasos de barro, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que em tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Cristo. Meu irmão, o morrer de Cristo. Não vai tentar matar o seu corpo, não. O morrer de Jesus. Para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Não confunda isso, irmão. O diabo quer me matar. Não confunda isso. Nós todos os dias estamos negando a vontade da nossa carne, sentido, alma, para que Cristo viva em nós mais um dia. Não tem como eu viver a vida de Cristo se
Dois corpos não podem habitar no mesmo. Essa é uma lei universal, até a ciência comprova isso. Se eu tenho a vontade de Deus não está comigo. Se eu tenho a vontade de Deus como máxima na minha vida, a minha vontade não é em primeiro lugar. Mas se eu cumpro a minha vontade, a vontade de Deus não está sendo cumprida. Isso é claro. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste no nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. A vida, você ouviu? A vida. O que opera em mim é a vida. Eu não tenho a vida. O que opera em mim é a vida. O que opera em mim é a vida. Em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo habita em mim. A vida habita em mim. Amém? Glória a Deus. Aí vem o famoso texto. Versículo 13. Está escrito: crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé. Está vendo, irmão? Crer é um espírito. Aquele que é descrente também está com outro espírito, mas esse é para outro culto. Crie, por isso falo. Aquele que crê e confessa, o que nós dizemos, confessa a palavra de Deus. Aquele que crê e confessa, ele tem um espírito de fé. Está escrito: crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de crer e falar, nós também cremos e por isso falamos. Amém? Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Glória a Deus. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem em ação de graça para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia. Aleluia, glória a Deus pelo renovo. Pois o nosso sofrimento leve e momentâneo estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, para terminar, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Podemos ir embora tranquilamente, porque foi uma grande exposição da palavra do Senhor. O Espírito Santo usando os irmãos para nos dar trecho específico da vontade de Deus, que se relaciona numa palavra-chave: obediência. Amém? Glória a Deus, uma grande exposição. Se você não entendeu, eu quero te lembrar de alguma coisa. Lá em Gênesis, dispensação da inocência, primeira dispensação, inocência, amém? Todo mundo, sem sequela, olha que bênção, sem castigo, sem nada. Mas lá apareceu quem? A serpente. Foi a serpente? Eu acho que alguém dentro da serpente, né? Entende? A primeira possessão de animal, você fica aí esperto, apresenta seu animal ao Senhor. Está escrito que o diabo, ele é um anjo que tem um corpo espiritual, e ele entrou dentro de uma serpente e falou e convenceu alguém da inocência. Imagine você e eu, que temos consciência do bem e do mal.
Então lá vivia na inocência um casal muito abençoado, tinha de tudo. Na verdade, eu e você ainda hoje, como a filiação de Deus, não estamos vivendo no Éden, mas eles viveram. O Éden existe, não é nessa dimensão. Alguns dizem que estão aqui sitiados nessa região, mas a Bíblia diz que o Éden ficará fechado até que o mundo volte a ser o Éden inteiro, e todos nós possamos desfrutar do verdadeiro Éden. Amém? Então vivia lá aquele casal muito lindo, mas desse lado o Senhor nunca mudou os seus princípios. Irmã Maria, tem 10 pés aqui de fruta, a senhora pode comer dos 8. Vou dizer assim, porque tinha 2 árvores lá, já não podia deixar. Bom, vocês podem comer dos 8. Bastava 3 para me viver 100% de saúde, mas aí tinha 5 de reserva. Tinha 5 árvores que eu podia comer à vontade. No total, 8 árvores, mas tinha 10. Então o Senhor sempre colocou uma prova para um, para outro. E Ele disse: olha, vocês podem comer de tudo que tem no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a outra árvore que poucos falam, que era a árvore da vida, você não comerá. Pois o dia que você comer, certamente, não há escapatória, você morrerá. Você entendeu o princípio? Todo mundo fica preso no fruto, na árvore. Alguns falam que é maçã, né? Mas nada a ver. Você prestou atenção que o dia que você obedecer a Deus, ao ponto que não tem volta, você morre? Não foi isso que Ele disse? Eu te expliquei, isso você não pode comer. Esse aqui você não pode comer. As outras 8 você pode comer. Não precisa comer das 8. Você pode viver de uma árvore, de 2, de 3, ou das 8. Mas essas 2, ficou bem claro? Você não pode comer. Por quê? Porque o Senhor é ruim? Porque o Senhor é um déspota? Já estudou sobre o déspota? Descendente dos senhores? De escravo? Não? Nós de cor conhecemos. Entende? Pois o dia que você comer, pois o dia que você desobedecer, não muda nada. Comer e desobedecer é a mesma coisa. É princípio. Pois o dia que você fazer isso, que você foi avisado para não fazer, terá uma consequência. Houve ou não houve consequência? Você sabia que o casal não era para morrer? Você sabia que eles eram eternos? Você sabia que Satanás demorou mais de 900 anos para matar ele? Era a vida que Deus preparou para mim, para você, desde o início. E continua sendo no Espírito. O trabalho maior era pegar a fruta e comer. Quem gosta de uma vida fácil? Quem gosta de facilidade? Irmãos, vou dizer uma coisa para você. Não tem um ser, por mais ignorante que ele seja, que ele não acostume com coisa boa. É fácil acostumar com coisa boa. E Deus tem coisa boa. Quem tem coisa ruim é Satanás. E Deus deu toda aquela maravilha. Mas Satanás veio de uma forma que você nunca viu. Veio para ela. Você fala: não, mas o pastor não falou dessa forma, mas a pastora não falou dessa forma, Deus não me falou desse jeitinho, que não era para me fazer assim. O diabo vem de uma forma que você não espera. E veio e falou com ela. Ela disse: não, no princípio ela resistiu. Não, o Senhor Deus disse que não era para comer, e se eu comesse, eu morreria. E veio a desobediência. O que acontece em primeiro lugar quando você desobedece? Você sai da posição espiritual que Deus te colocou, e você decai para o estado, primeiro degrau,
estando no primeiro degrau, se você estava lá no 10º. Tem coisas que só é servida no 10º degrau. Quando você cai, sai da desobediência, você volta para o primeiro. Quando eles comeram, a mulher comeu, convenceu o marido também. Alguns dizem que ele estava esperando ela cair para comer, para ele comer junto, mas isso não está na Bíblia, né? Mas comeram. A Bíblia diz que Deus, na virada do dia, veio e ouviu-se a sua voz de Deus clamando: aonde você está, Adão? Aonde você está, Eva? E a Bíblia diz que eles estavam escondidos atrás de uma árvore. Eu vou cansar de dizer aos irmãos: será que Deus não tinha olhos para ver eles? Tinha. Mas Deus estava procurando eles no lugar que Ele colocou. Amém. E eles não estavam lá. Imagina, a Bíblia diz. Qual que é o nome do irmão? José? Eita, José não é poderoso. A Bíblia diz que nem que uma mãe que amamenta esqueça do seu filho. É difícil. Ele disse: mas se vier a acontecer, eu todavia não esquecerei de ti. Agora você imagina, não tem lugar que você está que Deus não está de olho em você. Imagina, todo lugar que você está, o Senhor está de olho em você. Ele não esquece de você, Ele não mentiu. Mas será que eu e você temos essa consciência? Quando saímos de casa, opa, os olhos do Senhor estão diante de mim. Pastor Cláudio gosta muito de brincar, né? Ele fala assim: quando você vai fazer uma coisa errada, não olhe para o lado, olhe para cima, porque Ele está olhando para mim e para você, e é uma realidade. Ele nunca me deixa. E de lá o Senhor encontrou com eles, falou com ele e deu a sentença. As pessoas falam assim: eu vou errar, vou pedir perdão ao Senhor e não vai acontecer nada. Adão, o que é que você fez? Eu não. A mulher que o Senhor me deu. Eu estava bem sem mulher. Eu estava administrando sem mulher. O Senhor me pôs para dormir, me arrancou minha costela e me deu essa daí que me fez cair. A culpa é do Senhor, o Senhor que me deu ela. Deus foi direto na mulher e disse: Eva! Eu não, Senhor. A serpente me enganou. Não tinha culpado, só tinha enganado. Então, por isso eu já digo, irmão, o princípio da palavra de Deus: quando alguém começa a dar desculpa, eu já sei que está errado, que quem está certo não faz isso. E o Senhor deu a sentença, sim ou não? Por causa de ti, a terra produzirá abrolhos, espinhos. E tu, mulher? Olha só, a mulher não ia ter tanta dor, né? Vou dobrar, vou multiplicar as suas dores. Vai ser difícil para você dar um filho. E teve sentença para Satanás. E tu, ó, serpente, será pisada, o calcanhar do humano pisará a tua cabeça, e você morderá o calcanhar do ser humano. E assim é, assim, não é assim? A cobra do filho do pé da pessoa? Até hoje, Deus não muda, irmão. Tudo por causa de uma desobediência tem consequência. Deus, depois disso, falou: virá salvação. Nascerá de ti, é aquele que vai trazer a salvação. E aqui estamos nós, em nome do Filho que Deus enviou, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas eu quero que você leia a história e entenda. Não dá nada não, compromisso aqui. Não dá. É melhor obedecer do que sacrificar. Não tem outro caminho. Viu que não tem terceira via? Olha, obedecer, sacrificar e escapar pela graça. Não, não tem. A graça não é escape. A graça é acima da lei. Nós estamos em Cristo que cumpriu a lei. A graça não é mais fácil do que a lei. Ela superou a lei e ela está no estado maior. É
Eu acho que o pastor Moisés, tão íntimo de Deus, tão amigo de Deus, não teve tanto sucesso como você pensa. Deus usou ele para trazer as 10 pragas. 9, 10, 8, o que é ali? 10 pragas. Deus usou ele através do seu bordão para abrir o mar e eles passaram em terra seca. Milagres como esse na natureza não foram repetidos. De abrir o mar para 2.700.000 pessoas passar, não. Elias passava o rio a seco, dividia no meio. Eliseu também experimentou quando jogou a capa de Elias. Mas 2.700.000 não foi repetido. Mas não obteve sucesso. Saiu com 3 milhões de pessoas. Olha o pastor abençoado com 3 milhões de almas, aproximadamente, porque número na Bíblia, a numerologia se aproxima, não é uma conta exata. A Bíblia diz que aproximadamente 2.700.000 pessoas saíram do Egito e todos já comprovaram que em linha reta daria 11 dias. Mas por causa da dureza que havia nos seus corações, soberba, rebelião, desobediência, de novo, palavra-chave, desobediência, ficaram quanto tempo? 40 anos dando volta em uma montanha e não percebia. Imagina? Janderson. Eu já passei por aqui 40 anos, tocando em volta de outra montanha e achava que estava indo em linha reta. Mas o fracasso maior foi quando o líder desobedeceu o Senhor. O Senhor disse: vai lá e fala com a rocha. A rocha significa Jesus. Vê as traduções do hebraico que você vai ver. Deus mandou você falar com a rocha. A rocha, a pedra de esquina, é Jesus. Vai lá e converse com ela. Ele foi lá e bateu. É a mesma coisa de você ter batido em Jesus. Resultado disso, ele não entrou, e só entrou 2 daquele que saiu, Josué e Caleb. O resto, se você ver Êxodo, do capítulo 20 em diante, você vai ver que o resto, todos os seus corpos, de 20 anos para baixo, ficaram enterrados no deserto. Mas Deus é graça, não é graça? Eu fico olhando os irmãos do deserto, olha o fulano do deserto, vai morrer, vai enterrado. Só 2 salvou. Entende? Desobediência traz consequência. Em todos os níveis trouxe consequência. Preste bem atenção no que o Senhor está falando. Mas hoje a liberdade é a liberdade. Cristo te libertou? Libertou. O sangue de Jesus tem poder? Tem poder. Jesus me deu uma nova vida, me deu. Eu sou livre, sou. Para quê, irmão? Para atolar no pecado? Para dizer não e viver aquilo que o Senhor quer que eu viva. Muitas pessoas demoram para entender por que Deus age assim nesse ministério. Eles falam desse ministério aqui. Igreja Evangélica Pentecostal Emmanuel, baseado em pura libertação pelo Espírito. Muitas pessoas não entendem. Dizem: por que o pastor não chama a atenção daquele menino? Por que o pastor não chama a atenção daquela irmã? Por que o pastor não fala bocas boas? Por que o pastor não fala isso, fala isso? Porque o pastor é guiado pelo Espírito. E o Senhor diz: eu estou dando oportunidade. Aquele que me ama, obedece a minha palavra. Você não tem que correr atrás, você não tem que colocar em banco. E aquele que não ama, você pode colocar ele no chicote, bater ele todo dia, cedo, à tarde e de noite. Dentro dele, a rebeldia está lá, como um espírito. Rebeldia não sai com um chicote. Mas o Espírito pode mudar isso quando a pessoa dá lugar. Eis-me aqui, Senhor, transforma, como Davi disse. Troca, Senhor, o meu coração. Me dá um novo Espírito, Senhor, porque o Espírito que está em mim, esse Espírito já provou não ser muita coisa. Tá? Lá em Salmos 51, 10. Então ouça, irmão.
Vieram muitas situações. Judas começou a trair Jesus quando perguntou para Jesus: Jesus, você não vai libertar o povo aqui da tirania dos romanos? O Senhor disse: eu vou. O meu reino é espiritual. A liberdade que eu tenho para você, pode entrar grego, pode entrar judeu, pode entrar quem for. Você é livre no Espírito. A vida que eu te dei é acima de toda situação. Você tem como viver, pode estar morrendo todo dia, gente do teu lado, mas se você estiver em mim, você vai viver com abundância. Como, pastor? Tem um texto? Tem. 1000 cai ao teu, 10.000, mas tu está na Bíblia? Já leu? Então eu estou em Cristo, amém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Eu estou em Cristo. Não importa quem vai cair ao meu lado, se ele ouvir a voz de Cristo, ele também não vai cair. A oportunidade é dada a mim, a você e a todos os que ouvem. Que você seja livre desse pensamento: olha, está acontecendo com fulano, vai acontecer comigo. Ouviu a notícia que tem um novo vírus saindo fresquinho do forno da China? Eu estava conversando com a minha esposa e ela falando: olha, um novo vírus começou a sair e a Ásia está em alerta, principalmente a China está em alerta. E o Senhor me disse: ele veio matar, roubar e destruir, mas eu tenho vida e vida com abundância, vida eterna. Ele não pode me matar. Eu sou meu espírito, um como ele. Mas não se engane: nossa, o mundo, não, eu estou em Cristo no mundo, eu estou representando ele aqui. Creia, obedeça, ande na obediência, porque tem resultado. Muitas pessoas, irmãos, se enganam e falam assim: olha, como eu estou fazendo a vontade do Senhor? Quando você vem na igreja, você está fazendo a vontade do Senhor. O Senhor disse: dá um passo para mim que eu te dou 2. Mas você não imagina como é um passo do Senhor. Quem pede o passo do Senhor? Se eu dou 1, o Senhor me dá 2. Eu quero dar 10 passos, 15 passos, 1000 passos, porque o Senhor vai multiplicar com os passos dele na minha vida. Venha no culto. Não importa o que você está vivendo: Senhor, eu vim aqui, eu preciso de ti, me liberta, confessa, me liberta. Nessa área está assim, A, Z, não estou tendo força, não estou tendo ânimo, acho que as pessoas que eu amo não merecem oração, eu estou querendo desistir, parar. Ei, venha no culto, dá um passo para o Senhor, busque Ele em primeiro lugar, e tudo que você precisa é acrescentado, não é trabalhar. Aquilo que você busca pela força não prospera. Por meio da graça, a graça faz prosperar. Sem força, sem impedimento. Eu quero terminar dizendo para você: o Senhor mandou orar. Eu estava ali e o Senhor falou assim: ora, liberta o meu povo. Amém? Ora, liberta o meu povo. Se você precisa de libertação, de limpeza em alguma área da sua vida, o Senhor ordenou e eu estou aqui para obedecer. Quem faz a obra é o Senhor. Quer ser livre? Receba a liberdade em nome do Senhor Jesus. E eu quero orar para que haja liberdade no corpo, na alma e na mente. Porque o Espírito está pronto. Foi dito nessa noite. O Espírito está pronto. Mas se a área da tua vida está dominando mais do que a vontade do Senhor, o Senhor quer te libertar. Ele disse que Ele quer. Ele não vai obrigar você a ser livre. Se você não reconhecer isso, você não pode ser livre. Seja livre. Curva a tua cabeça. Apresente a área que você necessita. E seja livre em nome do Senhor Jesus. Pai, está escrito que o teu filho chegou, abriu o livro, o rolo de Isaías e disse: o Espírito de Deus está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar as boas novas e para libertar todos aqueles que estão em cativeiro, para libertar todos aqueles que estão na cegueira
você e a tua casa. Seja livre no teu lar. E seja livre, tenha entendimento. Que toda batalha na tua mente cessa, que os espíritos têm manipulado pensamentos e vontades que não são do Senhor. Que a sua mente, campo número 1, seja livre. Seja livre em nome do Senhor Jesus. Seja livre do cativeiro, seja livre da cegueira, daquilo que o inimigo cegou seu entendimento para que você fizesse algo fora da vontade do Senhor. Seja livre em nome do Senhor Jesus. Seja livre de todas as vontades que não são a vontade do Senhor, de todo pensamento que não é o pensamento do Senhor, de todas as vozes que não são as vozes do Senhor. Seja livre, seja curado, seja restaurado. Que a sua vida sentimental seja livre, que a sua vida emocional seja livre, ou que a sua vida financeira seja livre, que a sua vida profissional seja livre. Você que está ouvindo, seja livre. Seja livre de todo impedimento, de todo embaraço, do laço do passarinheiro. A palavra do Senhor diz que o laço se quebrou e você escapou. Nós escapamos em nome do Senhor Jesus. Está escrito que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras, que todas as obras de Satanás na minha e na tua vida sejam quebradas, paralisadas, desfeitas, totalmente aniquiladas nas nossas vidas, corpo, alma e mente, em nome do Senhor Jesus. Que você receba cura no teu corpo, mas também receba cura na tua alma. Que você receba refrigério. Que a tua alma seja limpa para poder perdoar e avançar em nome do Senhor Jesus. Seja livre em nome do Senhor Jesus. Seja curado em nome do Senhor Jesus. Seja livre em nome do Senhor Jesus. Rebanho, seja livre em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo te alcance onde você está. E do pesadelo que você está, seja livre. Que os pés atolados onde você está, que você seja livre. Que a corrente que te segurava seja quebrada agora em nome do Senhor Jesus. Que a obra que te manipulava seja destruída e desfeita em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, seja livre do que está escrito. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Se torne livre pela informação de Deus nessa vida, nessa noite. Seja livre você e a sua casa. Seja livre do teu andar, do teu acordar. Seja livre do teu dormir, quando você dorme. Seja livre dos pesadelos. Seja livre de tudo aquilo que ataca, dos espíritos da noite, dos espíritos que assola ao meio-dia. Seja livre. Continue fazendo do Altíssimo a tua morada, para que nenhum mal chegue à tua tenda, para que o Senhor guarde a tua vida, o teu corpo, a tua entrada, a tua saída, em nome do Senhor Jesus. Sejam todos livres. Você que é pai, que o Senhor alcance os seus filhos agora. Aleluia. O Senhor está dizendo para mim que os teus filhos são tua herança. Não dê a tua herança ao mundo, mas apresente aos pés do Senhor. A minha herança pertence ao Senhor. Eu sou correndeiro, como diz. Os meus filhos são minha herança. Estão aos pés do Senhor. Eles são do Senhor. Eu não dei eles a lugar nenhum. Eles são apresentados ao Senhor. Eles são filhos de Deus. E o Senhor os guarda em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor restaure por completo a tua saúde, o teu vigor, o teu entendimento. E que você seja livre, completamente livre, de todas as obras que foram lançadas para o teu casamento, para a tua casa, para destruir a tua vida, o teu cônjuge, seja anulado em nome do Senhor Jesus. Seja livre, guarda-os de perto, de longe, porque Deus é Deus de perto, Deus de longe. Aonde estiver um teu, que o Senhor te alcance. Aonde estiver alguém ligado ao teu nome, que o Senhor te alcance e que você desfrute da liberdade. Seja livre você e a sua casa, em nome poderoso de Jesus Cristo. Seja livre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Está terminado em nome do Senhor Jesus Cristo.